Senhores parlamentares, eu quero também dizer da minha satisfação e agradecimento a todas as lideranças de todos os partidos para que possamos ter as condições da votação na próxima semana do Estatuto da Juventude e também pela oportunidade desse debate sobre o Fundo de Participação agendado para a próxima terça-feira. Devo apenas aqui lembrar, nós temos, nesse caso, eu diria até mais do que em outros, a obrigação de garantirmos uma regra que possa ser trabalhada após esse amplo entendimento que acontece envolvendo os estados, os governadores, os secretários de Fazenda, a participação de técnicos do próprio governo federal, que nos permite apreciar esse relatório do senador Walter Pinheiro. Eu diria que o senador Walter Pinheiro conseguiu, neste caso, aquilo que podemos chamar um verdadeiro milagre, ou seja, garantir as condições de uma proposta em que, nos anos de 2013, 2014, 2015, nós teremos praticamente a manutenção das regras atuais, o que permite, como ele lembrava ontem, o cumprimento do plano plurianual, que garante o cumprimento das leis de diretrizes orçamentárias, enfim, em relação à distribuição do Fundo de Participação dos estados. É bom lembrar, não fazendo o Senado Federal uma regra, vai caber ao Supremo, como já fez em casos em que o Congresso é omisso, a definição de qual é a regra, sem ferir a Constituição, que vai prevalecer. E, por esta razão, o papel de legislador, que é nosso, o papel da representação dos estados, que é do Senado, deve ser cumprido. Pela proposta, nos anos de 2016 a 2017, nós temos uma condição de garantir aos estados o recebimento do patamar até o ano de 2015 e, a partir de 2016, a inflação mais 50% do crescimento do PIB como parâmetro mínimo de crescimento, e o que der de excedente que será distribuído para os estados que, pela nova regra, tenham ganhos. Então, eu quero aqui parabenizar todo esse esforço e acredito na possibilidade da apreciação e aprovação na próxima terça-feira. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, e todos que nos acompanham aqui pela Rádio TV Senado, de forma especial sempre do meu querido Piauí. Lembro-me o ano de 2004, aliás, ainda antes, em 2002, eu participava de um comício de campanha no estado do Ceará, quando ali, ao final daquele evento, descendo do palanque, encontrei-me com um cidadão, meu querido Benedito, de aproximadamente 100 anos de idade, que estava ali naquela Praça do Ferreira, em Fortaleza, no Ceará, e queria um encontro comigo. Naquela oportunidade, eu tinha sido eleito já no primeiro turno governador do estado do Piauí. Ele dizia que tinha já dialogado com outras autoridades e não tinha encontrado eco. E tinha vindo naquele dia, à noite, mesmo com a idade avançada, porque como pesquisador do Departamento Nacional dessa área de gás e petróleo, que depois se transformou na Petrobras, ele tinha conhecimento e me trazia ali vários documentos da existência de gás e petróleo na bacia do rio Parnaíba, e ele afirmava também no litoral do estado do Piauí, onde tem um delta. Sobre o delta do Parnaíba, ele afirmava que todos os deltas do mundo já estavam em fase de exploração de petróleo ou petróleo e gás, e que ali, naquele instante, ele lembrava que havia sim a condição de gás e petróleo ali entre a cidade de Barreiras, no Maranhão, e Parnaíba, no Piauí, Camocim, no Ceará. Hoje isso já é uma realidade. Os lotes em mar já foram liberados na última rodada e ali encontrando a presença de petróleo, faltam ainda apenas
a declaração da comercialidade para as condições de exploração. Pois bem, ele me entregava um livro que mostrava que há 100 anos já haviam essas descobertas. Naquela época, vejam, sem os equipamentos devidos. E, a partir dali, eu busquei o presidente Lula também, que tinha sido eleito, e com muito trabalho conseguimos localizar na Agência Nacional de Petróleo aquela documentação que ele ali me apresentava informalmente. Pois bem, ainda era o doutor Alexandre, que estava na Agência Nacional de Petróleo, mas ali já eu tinha o primeiro contato com a doutora Magda Chambriardi, que é hoje uma técnica diretora dessa área da Agência de Gás e Petróleo do Brasil. Pois bem, por que eu cito isso? O presidente Lula autorizou ali, com base nessa documentação, as pesquisas da bacia do Parnaíba. Foram cerca de 80 milhões de reais que foram investidos nessa pesquisa, e o resultado é que, alguns anos depois, nós tínhamos a confirmação técnica da presença confirmada de gás e possibilidade de petróleo. Isso também abriu caminho para que o Brasil pudesse rever a bacia do Rio São Francisco, o Rio Tocantins e outros rios no nosso país. Por que eu trago isso aqui? Porque o estado do Piauí está prestes a contar com uma nova matriz energética, o gás natural. Nós já temos hidrelétrica, temos eólica e agora temos termoelétrica, inclusive em andamento uma termoelétrica a partir do Capim-Elefante, ali na região sul, e de acordo com a diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, doutora Magda Chambriardi, o nosso estado deverá produzir gás natural nos próximos anos. Ela lembra, e esteve no meu estado na última segunda-feira, lançando, junto com o governador do estado, com membros da bancada federal, com empresários, enfim, o edital para o leilão que será realizado nos próximos dias 14 e 15 de maio próximos, para 20 blocos naquela região da bacia do Parnaíba, 6 pelo lado do Maranhão e 14 pelo lado do estado do Piauí. De acordo com a diretora-geral, as pesquisas da Agência Nacional de Petróleo mostraram um grande potencial de produção de gás no Piauí. O próximo passo, segundo ela, será a abertura do processo licitatório para a escolha das empresas que irão explorar essa riqueza natural que já está marcada, como eu disse, para o próximo mês de maio. Do lado do Piauí, como eu disse, o leilão vai contar com 14 lotes, com mais de 20 mil, são exatamente 22 mil quilômetros quadrados na bacia do Parnaíba, e do lado do Maranhão serão leiloados mais 6 lotes. Eu destaco sobre isso que o gás natural foi encontrado na bacia do Rio Parnaíba, numa região que envolve 34 municípios do Piauí e outros na parte do Maranhão. Por sinal, a exploração no Maranhão, como ali já havia um campo perfurado pela Petrobras, já está mais adiantada. Uma empresa ainda, quando a regra permitia, adquiriu esse lote e ali trabalha já está na fase de extração de gás natural. Nossa expectativa positiva em relação aos poços do Piauí é baseado nos bons resultados das áreas pesquisadas e também dessas áreas já exploradas nos postos do lado maranhense. No campo Gavião Real, é explorado desde janeiro, a produção atual é de 1,6 mil metros cúbicos de gás por dia. O objetivo é usar esse gás natural para o desenvolvimento da indústria, no abastecimento de automóveis, no consumo do comércio e de residências, podendo também ser utilizado para a geração de energia termoelétrica. Outra possibilidade é de uso
e beneficiamento do minério do ferro, ali a ser produzido no sul do Piauí, na divisa com Pernambuco e Bahia. Ali nós temos grandes distritos ferríferos e que foram descobertos nas províncias tectônicas de Borborema, Parnaíba e São Francisco, que ficam na região sul do Piauí, como eu disse, no extremo norte da Bahia e oeste de Pernambuco. Estima-se que o reservatório de minério de ferro, com teor de 20% a 40% nessa região, possa chegar a bilhões de toneladas. As reservas de gás natural estão geograficamente próximas das regiões desses distritos ferríferos do sul do estado, o que faz do Piauí um excelente ponto de partida para o fornecimento de gás natural para as mineradoras que venham a se instalar naquela região. Penso que agora, mais do que nunca, devemos tratar da construção mais acelerada do gasoduto Meio Norte, que liga Fortaleza, Teresina, São Luís do Maranhão. Inclusive é previsto um ramal em direção a Parnaíba e em direção ao sul do Piauí. Desde 2005 esse gasoduto tem a licença ambiental aprovada e o grande impasse para essa construção era exatamente a crise da Bolívia e as dificuldades do próprio Brasil, que tinha dificuldades de consumo. Algo em torno de 3 bilhões de reais são os investimentos que se trabalha para aquela região. O leilão, como eu disse, está programado para acontecer nos próximos dias 14 e 15 de maio e vai envolver as áreas de 34 municípios piauienses: Alvorada do Gurgué, Amarante, Antônio Almeida, Arraial, Baixa Grande do Ribeiro, Bertolínia, Cajazeiras do Piauí, Canavieira, Canto do Buriti, Colônia do Gurgué, Currais, Eliseu Martins, Flores do Piauí, Floriano, Francisco Aires, Guadalupe, Itaueira, Jeromênia, Landre Salles, Manuel Emídio, Marcos Parente, Nazaré do Piauí, Oeiras, minha cidade natal, Pajeú do Piauí, Palmeiras do Piauí, Pavussu, Porto Alegre do Piauí, Regeneração, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, São Francisco do Piauí, São José do Peixe, Sebastião Leal e Uruçuí. Devo, então, afirmar, senhor presidente, que quando aqui sustentei posição na necessidade de uma distribuição justa de royalties e participação especial, aliás, com julgamento no Supremo Tribunal Federal previsto para a próxima semana, o fiz com a convicção de também o Piauí ser produtor de gás e petróleo em terra e em mar. E isso certamente, localizado numa região como essa do Maranhão e do Piauí, certamente muito vai contribuir para que tenhamos um fortalecimento na nossa economia. Nós temos um grande potencial, além do ferro, como eu citei aqui, na área da argila branca, que para a produção, como exemplo, da porcelana, há necessidade de importação de gás e, portanto, exatamente nas proximidades dessas reservas que teremos agora esses 14 lotes que entrarão no leilão. Eu quero aqui conclamar, já são cerca de 60 empresas que se candidatam aos cerca de 280 lotes que estão sendo oferecidos pela Agência Nacional de Petróleo em todo o Brasil, repito, também com grande potencial para o xisto betuminoso, que é uma possibilidade de um gás, inclusive, mais barato, desde que, nesse instante, os Estados Unidos da América, na exploração do xisto betuminoso, permite as condições das suas indústrias terem energias mais baratas, o que está dando um diferencial na economia mundial, voltando as suas indústrias a ter grande competitividade, além da tecnologia que já era um diferencial. Portanto, o Brasil precisa caminhar de forma acelerada nesta direção. Então, eu quero aqui agradecer à Agência Nacional
de petróleo, tá certo? Destaco aqui também o doutor Haroldo Lima, que na época era o presidente e que não mediu esforços para que tivéssemos essas pesquisas ali quando eu era governador. Agradecer à equipe também do atual governador Wilson Martins, do Estado, que busca no governo da presidenta Dilma as condições desta exploração poder acontecer nos próximos dias. Senhor presidente, eram essas as informações que eu queria apresentar e comemorar, é claro, com o povo do Piauí. Muito obrigado.